Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André Assi Barreto e sejam todos muito bem-vindos à minha primeira aula sobre Saul Alinsky. Cá estou eu novamente falando sobre essa notória, desconhecida ainda um pouco, né? E curiosa figura desse personagem importante da história da política americana mais recente. Se a gente pensar aí, né, o período de atuação e a influência dele, a gente pode considerar isso recente. Bom, eu acredito que atualmente muita gente já tem ouvido falar de Saul Alinsky. Eu mesmo, eu já devo falar sobre Saul Alinsky há quase 10 anos. Eu não consigo mensurar aqui agora exatamente, mas se não são 10 anos, são quase 10 anos que eu pontualmente tenho falado aqui e acolá de Saul Alinsky. Então, nessas aulas abertas aqui, que serão 4 aulas abertas e uma fechada só para assinantes do Oliver Club, mas a gente vai explicar isso no decorrer das aulas, eu vou falar sobre Saul Alinsky. Eu já falei entrevistas no YouTube, eu escrevi um livro sobre Saul Alinsky, que infelizmente sofreu uma série de problemas, mas esse livro ainda vai ser publicado um dia, tá? Não sei quando, mas espero que em breve, mas ele será publicado, esse livro, um dia. E, e eu já dei alguns cursos também sobre Saul Alinsky, essas informações eu compartilhei com vocês lá no vídeo da enquete, né, onde a gente colocou alguns temas possíveis para a gente abordar, e eu falei para vocês um pouco isso, então no Instituto Esseri, na plataforma de cursos do PH Vox, enfim. Mas estas aulas aqui, tanto a aula aberta quanto a aula fechada, elas não vão ser 100% originais, é claro, porque não existe nada 100% original, mas elas vão ter uma formatação diferente e algumas ênfases, algumas informações também diferentes que a gente nunca traz sempre em todo lugar, porque às vezes a gente não lembra, às vezes não é a proposta que está colocada ali. Então, aqui eu vou trazer uma série de informações sobre esta figura que é o Saul Alinsky. Então, eu vou começar aqui, eu vou gastar uns 2 minutinhos, só começando bem do ultra básico para o caso daquelas pessoas. Assim, a maioria escolheu Saul Alinsky na enquete, então eu pressuponho que pelo menos o nome e mais ou menos o que faz este Saul Alinsky, todo mundo sabe, porque escolheu ele como uma opção para se aprofundar. Mas pensando naquela pessoa que possa cair de paraquedas aqui que não sabe nada, o que também é muito legítimo, porque conforme eu vou expor ao longo das aulas, né, o Saul Alinsky era uma figura que preferia as sombras como campo de atuação, né? Saul Alinsky preferia estar mais recluso na sua. Ele não era o cara do microfone, ele não era o cara da exposição, ele era o cara do bastidor. Então, talvez você conheça alguma estratégia do Saul Alinsky, alguma linha de atuação alinskiana, mas você não conheça o Saul Alinsky. Então, o Saul Alinsky, ele é uma figura que nasce em 1909, conforme está. Esse artiguinho da Wikipédia em inglês sobre Saul Alinsky está razoável, tá? É óbvio, né, gente? A Wikipédia, ela é um negócio mainstream, né? Então não vai ter críticas, né? Talvez até eu não li por inteiro, eu li partes, selecionei algumas partes que eu achava mais interessantes, mas é capaz que fale das, né, teorias da conspiração, aquela coisa toda que a gente vê nas análises da esquerda sobre personagens analisados por conservadores, mas, em linhas gerais, o Saul Alinsky, então, ele nasce em 1909, morre em 1972, e ele é um ativista político, que na linguagem dele próprio se chamava organizador de comunidades. Né? E era uma coisa meio interessante, porque quando a gente lê detalhes dessa atuação do Saul Alinsky, a gente vê que o Saul Alinsky era meio que um Batman da Revolução. Só que assim, só tomem cuidado aqui com as palavras revolução, esquerda, comunista, porque isso não se aplica ao Saul Alinsky da mesma forma que se aplica a uma série de outros pensadores, tá? Então, eu diria até que não há paralelo, não há pensador paralelo ao Saul Alinsky. Nem o Marx, nem o Gramsci, nem a Escola de Frankfurt, nem. Por incrível que pareça, isso é algo que eu poderia desenvolver melhor, mas para uma reflexão inicial,
Eu acho que o Saul Alinsky tá para uma espécie de Maquiavel ultra pragmático. Se fosse para fazer um paralelo com outro pensador, seria esse. E ele era uma espécie, então, de Batman dos movimentos, das militâncias, das causas, muito contextuais ali do momento em que ele viveu nos Estados Unidos. Então, quando a gente estuda os relatos, aí a gente vê que uma galera de uma determinada cidade vinculada ao movimento negro, vinculada a alguma coisa nesse sentido. Ó, a gente está com uma demanda aqui, com uma situação, a gente precisa resolver esse problema, a gente precisa de uma demanda do prefeito, de uma demanda, né, de uma autoridade X. O que que a gente faz? Chama o Saul Alinsky, que o Saul Alinsky era o cara que ia analisar a situação, criar uma estratégia para conseguir esse objetivo, tá? Então veja, isso já só esse aspecto já mostra para vocês aquilo que eu falei. Não há um paralelo, pelo menos não um que me venha à cabeça, uh, entre o Saul Alinsky e os personagens que a gente normalmente estuda quando a gente vai falar de pensamento de esquerda, porque esses personagens todos são muito teóricos e o Saul Alinsky era muito prático. Tanto é que o subtítulo do seu livro se chama aqui, ó, né? A Pragmatic Primer, tá? Que é um subtítulo que se perdeu na tradução para o português do seu livro. Finalmente, quando eu comecei a falar de Saul Alinsky, eu não fui o primeiro, né? Silvio Medeiros, Luciano Ayan, e talvez mais alguém, ninguém que eu me recorde agora, falaram antes sobre Saul Alinsky. O meu interesse por Saul Alinsky é despertado também por esses personagens, por essas figuras. Ah, mas eu acho que a obra-prima ainda sobre o Saul Alinsky, né? Obra entre aspas, porque isso não é bem uma obra, né? Mas a produção mais interessante sobre Saul Alinsky é a palestra do Silvio Medeiros. Então, se vocês colocarem aí no YouTube Silvio Medeiros Saul Alinsky, vocês vão encontrar isso com facilidade. As aulas aqui não suplantam a palestra e a palestra não suplanta as aulas. Você pode fazer as duas coisas, vai do seu interesse aí por essa figura. Quando eu comecei a falar de Saul Alinsky, quando eu escrevi a minha parte desse livro sobre Saul Alinsky, que está escrita, né? Ela vai precisar ser revisada quando for publicado, mas isso é uma outra história. Nós não tínhamos o livro Rules for Radicals em português. Agora nós temos, publicado aí, se eu não me engano, ano passado, é isso mesmo, ó, setembro de 2024, projetado aí na tela. Qual é eu acho que saiu pela Boitempo, deixa eu só conferir aqui isso, Boitempo. A Boitempo, ela deu ainda um subtítulo mais fofinho para o Regras para Radicais. Ela colocou Guia Prático para a Luta Social, né? É, é, é uma coisa mais assim, nossa, é só a luta social, gente, é luta social, é uma coisa mais. Eu senti esse tom, né? De uma coisa assim, mais sutil e mais fofa, mais light, né? Ah, mas pelo menos está aí disponível, né? Eu acho que é sempre complicado dar grana para esses caras, né? Eu mesmo não comprei ainda. Porque como eu já mexi muito com esse material, eu tenho uma edição em inglês, até quero a edição em português, que eu quero ver se tem alguma introdução, se tem notas e tal, mas eu compro isso mais adiante num sebo ou algo do tipo. Mas está disponível. Aí eu acho que e estar disponível é, intelectualmente é interessante, né? Porque facilita que a coisa se torne um objeto de análise. Então, deram uma afofada na coisa aí, em termos de subtítulo. Eu acho que o subtítulo original, a Pragmatic Primer, ele dá uma ideia melhor do que era o Saul Alinsky, tá? Por quê? O Saul Alinsky, então esse cara que era um revolucionário, mas no sentido de que era desse lado do jogo que ele estava. Não há um revolucionário no sentido de vamos pegar uma bandeira vermelha e ir na porta do partido republicano, fazer uma militância contra o candidato republicano, etc. Né? Este não era o Saul Alinsky. Aliás, pelo contrário, primeiro que ele falava que o protesto não tinha que ser nem na porta do Partido Republicano. Se fosse para ter um, tinha que ser na porta do Partido Democrata. É, na verdade, nem do Partido Democrata era para ter protesto na porta.
O que você tinha que fazer era se infiltrar no Partido Democrata. Ó, prestem atenção, porque isso é muito representativo de quem é essa figura do Saul Alinsky, porque a gente precisa das outras aulas para ir esclarecendo esses pontos. Ele falava o seguinte, ó, o negócio, em vez de você ser um militante sujo, fedido, barbudo, mal vestido, com a bandeira vermelha na porta do Partido Democrata, o que você tem que fazer é cortar o cabelo, cortar a barba, vestir um terno e ir para dentro do Partido Democrata fazer a sua revolução, não é? Então, gente, isso é muito da tônica do quem foi o Saul Alinsky. Este cara foi o Saul Alinsky, tá? O Saul Alinsky foi o sujeito que era o grau de pragmatismo dele era esse. Então ele não era afeito a reflexões muito teóricas, muito intelectuais. Ele tinha até um certo desprezo por isso. Então o negócio dele era a prática mesmo, era o campo da. Claro, ninguém sai por aí fazendo as coisas aleatoriamente. Qualquer prática exige uma reflexão teórica. Mas no caso do Saul Alinsky, isso não era o foco, não é? Ó, temos aqui uma demanda. Claro, ele pensava ali, mas já ia para a arena, né? Para o campo de batalha, que era isso que realmente o interessava. Então, eu acho que o subtítulo do livro em inglês, o subtítulo original, Uma Cartilha para Pragmáticos, né? A Pragmatic Primer, é mais coerente com aquilo que o Saul Alinsky foi. Mas até aí, gente, até aí, beleza, você está descrevendo um cara que existe e que tem essas características. Agora, você ainda não mostrou, e de fato eu ainda não mostrei, por que que ele é relevante. E aí que tá. Ele é relevante porque essa estratégia que ele coloca de infiltrar-se no Partido Democrata, isso é uma coisa que muita gente esquece. Quem está mais recente na discussão política americana, por exemplo, acha que o Partido Democrata sempre foi um partido de esquerda, sempre foi essa coisa bem radicalizada dos tempos recentes, da Alessandra Ocasio-Cortez, do Bernie Sanders. A galera acha que. Só que não, né? O Partido Democrata ele já foi um partido, digamos assim, de centro-direita ou alinhado com ideias de centro, centro-direita, pontualmente centro-esquerda. Mas assim, isso pesquisas atuais mostram que o próprio eleitor tradicional do Partido Democrático tá com essa sensação sobre o seu partido, que o partido se radicalizou demais, foi para a esquerda demais. E o débito, né? Claro, a gente nunca pode dizer que o Saul Alinsky é o gênio do mal, o único responsável. Não, não pode dizer isso. Mas ele tem uma contribuição muito importante para essa guinada do Partido Democrata. Um cara que dizia, né, essa ideia do trabalho de bastidor, pouco a pouco, pragmatismo. E ele tem uma influência muito grande que a gente vai explorar em momentos posteriores das nossas aulas. Ele tem uma influência muito importante sobre a Hillary Clinton, que até hoje é um nome muito forte dentro do Partido Democrata. A dissertação de mestrado da Hillary Clinton é feita sobre as ideias do Saul Alinsky, tá? Mas mais ainda, num sentido de um projeto que deu certo, né, ou que deu mais certo, o Barack Obama é um produto alinskiano, não é? Porque o Barack Obama e a gente, quem viveu, gente, a época do Barack Obama, sabe do que eu estou falando. Mesmo antes de conhecer o Saul Alinsky, eu já tinha matado essa charada. O, o, e isso é meio óbvio também, nem chega a ser uma charada, na verdade. Mas essa coisa toda, essa coisa envolta no o presidente negro, porque ele é negro, né? Negro. Tudo girava em torno da etnia do Obama. Isso foi um joguete muito estruturado de acordo com as ideias do Saul Alinsky. Mas essa relação, ela não se dá só nesses termos. O Barack Obama trabalha numa organização não governamental, numa ONG, estruturada, não do Saul Alinsky exatamente, mas estruturada naquilo que o Saul Alinsky entendia que uma ONG deveria ser. O nome dessa ONG é Acorn, né? Anos depois, né? Então, o Obama é um advogado dessa ONG, tá? Anos depois, essa ONG ela é fechada
por causa de maracutaias que eles faziam, né? Mas, obviamente que eles faziam maracutaias, mas até aí o estrago já tinha sido feito. Então, eles pegam, provavelmente, o que que eu. Isso é uma, em parte, uma especulação, né? Mas o Barack Obama, os caras pegam, olha, a gente precisa de um rosto progressista para ganhar as eleições. Poxa, quantas obras de cultura pop americana não ironizam a coisa do isso só vai acontecer quando os Estados Unidos tiverem um presidente negro, né? E acaba que isso acontece em 2012, não é? Em 2012, os Estados Unidos passa a ter um presidente negro. Então, provavelmente, né, entre lideranças e nomes que estavam sendo trabalhados nas ONGs alinskianas, devia ter outras pessoas, né, com certeza, vai falar, olha, a gente tem um advogado aqui na Acorn, o nome dele é Barack Obama, ele é negro, é um cara jovem, bem articulado, né? Eu acho que o Obama é sim um cara também de uma boa oratória, né? E aí ele vai lá, é trabalhado por um cargo de senador, e ele já salta para a presidência. Né? Então, quem acompanha a política americana sabe, né, que muitas vezes o sujeito tem ali diversos mandatos no Senado, como governador. Essa ascensão muito rápida e muito direta, ela não é normal, ela não é padrão na política americana, pelo menos das últimas décadas. Né? Claro que o próprio Donald Trump quebra um pouco isso também, mas aí é uma outra história. E o Obama é eleito presidente. Né? Então, assim, o Obama é um filho do Alinsky. O Obama foi parido pelo Saul Alinsky. Então, o grau de influência deste sujeito chega a este ponto. E aí eu acho que eu consigo mostrar, então, que seja lá o que ele diga, seja lá quais forem as tais estratégias do Saul Alinsky, são coisas que a gente pode prestar atenção porque surtiram efeitos consideráveis, não é? Então, eu acho que aí fica estabelecido, né, o Saul Alinsky teve um alcance considerável. Como que a gente foge da questão da teoria da conspiração? Não que a gente precise disso, porque eu acho que quem está aqui já entendeu a parada. Mas é sempre bom enfatizar. É claro, as coisas, gente, elas normalmente não são unifatoriais. Normalmente elas são multifatoriais. Mas é claro que quando a gente pega ali um fator muito considerável, muito de peso, vale a pena a gente prestar atenção nisso, vale a pena a gente analisar mais a fundo. E quanto mais isso é feito com o Saul Alinsky, mais a gente vê tentáculos e coisas feitas ou pelo Saul Alinsky ou a partir dos ensinamentos do Saul Alinsky. Inclusive, isso eu não vou trabalhar aqui, tá, gente? Se houver uma demanda muito grande, isso vai ficar para nossa aula especial, que vai ser só para os assinantes do Oliver Club. Mas, assim, quando eu estava fazendo a minha pesquisa para o livro que eu escrevi, eu consegui encontrar uma conexão entre Saul Alinsky e o Concílio do Vaticano II e a infiltração da Igreja Católica. Porque o Saul Alinsky era amigo do Jacques Maritain, o Jacques Maritain influencia o Concílio do Vaticano II, e aí, para quem é católico, sabe o quanto tudo isso é representativo e problemático, né? E o quanto que o tema infiltração da igreja é um tema debatido, né? Eu consegui encontrar um elo disso, entre tudo isso e o Saul Alinsky. Então, assim, é que assim, eu risquei ali a superfície desse assunto. Eu coloco isso lá no livro, coloco algumas referências, mas esse é o tipo de coisa que exigiria um tipo de pesquisa que, infelizmente, não dá para a gente fazer no nosso dia a dia. Mas então, este sonoro desconhecido, eu costumo sempre chamar o Saul Alinsky de notório desconhecido, um sonoro desconhecido. E isso é proposital. Você já consegue entender o Saul Alinsky a partir dessa nomenclatura. Um notório desconhecido. Não é que ele tenha sido um notório desconhecido por acaso. Ele foi um notório desconhecido de propósito, porque isso já era estratégico. Não é? A coisa da militância mais rasteira, mais de rua, isso ele não é que ele desprezava isso em si, ele desprezava isso para ele. Né? Muitas das ações dele envolvia essa militância de rua, mas era já quando era uma coisa pensada. Não era simplesmente pegar uma bandeira, ir para a rua, colocar fogo num pneu, nada aleatório, tudo muito pensado.
Para quem quiser pensar também momentos históricos aí que podem ser relacionados ao Saul Alinsky, pensem lá no Occupy Wall Street, né? Aquilo também foi um negócio muito estruturado, não foi uma coisa que aleatoriamente as pessoas foram lá, né? Teve uma estruturação naquilo. Então, tudo isso a gente consegue encontrar a digital do Saul Alinsky. E por isso ele é importante e deve ser conhecido, tá? Então, eu já dei uma pincelada muito geral aqui, né? Ah, o que eu queria falar? Bom, o Saul Alinsky era de família judaica, não é? O seu pai imaginava, tinha projetado para ele que ele fosse seguir algo na vida religiosa, porque eles próprios eram religiosos bem observantes, né? Então eles imaginavam que ele fosse até se tornar um rabino, talvez, mas obviamente que o Saul Alinsky é apostasia da religião, pelo menos no aspecto metafísico, né, da religião, e perde totalmente o interesse. É por isso e ele adere ao ateísmo posteriormente, tá? Isso vai ser interessante porque depois a gente vai analisar aquela frase, a dedicatória do Saul Alinsky no livro dele, A Lúcifer, né? Mas isso vem depois. O Saul Alinsky estudou na Universidade de Chicago, primeiro no departamento de Sociologia e depois no departamento de Arqueologia. Não sei onde que isso aparece. Aqui, de Arqueologia. Mas, como eu disse, o Saul Alinsky não era um acadêmico, eu não me lembro de ter lido isso diretamente, mas ele não era um intelectual, não se via como um intelectual, e o trabalho intelectual não era a pegada do Saul Alinsky. Isso é importante a gente entender, para a gente entender a singularidade do Saul Alinsky, em comparação aos outros personagens de esquerda a que a gente normalmente se refere. Para vocês terem uma ideia, o estágio, digamos assim, né? O Saul Alinsky, isso é uma coisa notória na vida do Saul Alinsky também. O Saul Alinsky, ele fez um estágio com a máfia, o Al Capone, não é? Ele chegou a ser ele foi uma espécie assim de o melhor estagiário do Frank Nietzsche, que era o braço direito do Al Capone. E num dado momento também, isso dura mais ou menos 2 anos, né? E de maneira muito alinskiana, o Saul Alinsky meio que se enjoa daquilo, né? Ele meio que, olha, tudo que eu tinha para absorver daqui, eu já absorvi. Ele dá um pé nisso daí na vida dele e sai fora. Mas é interessante a gente observar isso, né? Essa coisa do como entregar algo na prática. Eu acho que isso é algo. Se a gente pensar na máfia, o que é a máfia? É uma forma paralela à lei, né? Paralela ao Estado, de entregar alguma coisa. Se a gente fala de começo do século XX nos Estados Unidos, a gente fala, por exemplo, da questão do álcool, né? Na qual a máfia ali americana era notória. O álcool era proibido, mas você tinha ali todo um mercado paralelo do álcool comandado pela máfia. Então, essa ideia de você entregar uma demanda, mesmo quando as leis, o ambiente circundante não te favorece, é um estágio bem interessante e é uma coisa que a gente vai conseguir observar no Saul Alinsky em outros momentos também, tá? Essa parte aqui eu não vou explorar agora, mas vejam só, né? O que vocês estão vendo aqui, né? The Back of the Yards, Neighborhood Council, né? Tudo aqui a gente já começa a experiência do Saul Alinsky como um organizador de comunidades agindo, tá? A Industrial Areas Foundation, Woodlawn Organization e por aí vai, tá? São casos, são organizações que o Saul Alinsky organizou ou promoveu, fez, né, atos práticos em si, baseados nessa estruturação que ele criou de militância e de ativismo, né? Aqui, gente, eu queria fazer duas coisas antes de encerrar, né? E aí, essa pode ser uma tentação de algumas pessoas, né? Aí, gente, o Saul Alinsky era comunista, né? Existem, primeiro, existiram os comunistas de verdade, porque quando você discute com um comunista hoje, você pode discutir com um comunista daquele tipo, não existiu comunismo.
Ou você pode discutir com um comunista do tipo. é, ou melhor, você pode discutir com o comunista que dizia que não existia comunismo. Você pode discutir com o anticomunista que combate os comunistas assumidos, mas tem também aquele anticomunista que chama todo mundo de comunista. E eu acho que isso não está errado. Eu acho que se você quiser usar a palavra comunista ali para se referir a todo o movimento revolucionário de esquerda, tá tudo bem. Isso não está errado. Mas você tem que ter essa ressalva, né? Que não necessariamente aquele cara literalmente comunista. E esse é o caso do Saul Alinsky. Eu até acho, dá para chamar ele de comunista? No fim das contas, até dá, não é? Porque o jogo, o apito que ele apitava, né? Ele não era movido pelo som do apito, né? Ele era o cara que apitava para os outros. É, era um apito que jogava a favor disso, né? Até pelos envolvimentos que ele tinha com militância política, com, com, é, com movimento negro, aquela coisa toda. Mas a gente não pode. Então, nesse sentido, ok. Mas no sentido de ser um comunista de fato, comunista, não, é Marx Futebol Clube, porque aqui, segundo o Capital, manifesto. Como eu disse, você não vai encontrar isso no Saul Alinsky. Nem com Marx, nem com outro autor comunista ou não comunista. O Saul Alinsky não era esse tipo de sujeito. Eu ia dizer intelectual, mas intelectual também não é uma categoria adequada para explicar, para definir o Saul Alinsky, tá? Mas é óbvio, né? Pensando aí, eu vou ler só esse primeiro parágrafo aqui para vocês, mas pensando aí é, a época em que ele estava atuando, né? Onde você tinha ali Guerra Fria, todas aquelas preocupações com o comunismo e o trabalho do senador McCarthy de documentar, de observar toda a atividade comunista nos Estados Unidos, será que o Saul Alinsky não entrou nessa busca como um comunista de fato, um potencial comunista, né? Então a gente tem aqui, ó, o Alinsky nunca se tornou um alvo direto do macartismo, né? Porque, bom, comunista no sentido de, como eu digo, União Soviética, isso ele não era, né? Ele nunca foi convocado para depor, né, numa investigação no Congresso, no comitê do Congresso, e tampouco ele foi identificado em qualquer lista de companheiro de viagem do comunismo. Ou seja, não só não foi identificado como comunista, mas nem como um companheiro de viagem, né? Ou seja, aquela pessoa que nitidamente joga por essa ideia, mas não é oficialmente, não tem uma carteirinha do Partido Comunista, mas jogava a favor disso, né? Aqui tem uma linha que eu acho interessante, né, que é essa daqui, né, que o próprio, isso é uma explicação do próprio Saul Alinsky, dizendo que ele gosta de pensar que isso não aconteceu, né, por causa da dureza, da sua firmeza, né, e do ridículo que ele causaria nos seus acusadores. Então, quer dizer, eu sou tão esperto, e isso talvez faça sentido, né? O burro, obviamente que o Saul Alinsky não era. Ele era um cara sagaz, não é? E é óbvio que dependendo da pessoa que ele tivesse diante, ele poderia devorar a pessoa viva, comendo as ideias, né? Como se diz na gíria por aí. Então pode ser que isso tenha sido evitado por causa disso também. Mas eu acho que era só chamar alguém preparado, né? Eu acho que isso é um pouco de delírio megalomaníaco. Mas tudo bem, não importa. O ponto é, ele nunca foi chamado para algo como uma investigação por envolvimento, por ser comunista ou por envolvimento com o comunismo, tá? E aí a gente contém aqui uma sequência. Ó, vejam só, aqui tem uma citação. Ele estava pensando não em termos de comunista, mas ele estava pensando em termos de radicais. O ponto interessante também, gente, é o seguinte: o Saul Alinsky ele já estava um passo além, né? Na questão do a guerra não é só pobres contra ricos. A guerra é negros contra brancos, a guerra é mulheres contra homens, a guerra é homossexuais contra heterossexuais. Embora eu não me recorde, negros contra brancos, com certeza é algo que estava no horizonte do Saul Alinsky. Mas
Essas outras eu não tenho referência. Mas ele já estava além da excessiva preocupação econômica do marxismo. Então ele não está falando mais em proletário, em pobre. Ele está falando em radicais. O que a gente precisa é radicalizar pessoas, criar radicais. Não é? E aí cada um vai se radicalizar por aquilo que te esquenta mais o sangue, não é? Como é que você faz o rico ficar radical também? Depende, se por acaso ele for negro, se por acaso ele for gay, se por acaso ele for X ou Y, ele pode ser ali amealhado para a militância por um caminho que não seja o caminho econômico, né? Então, olha só, o radical acredita que todas as pessoas, né, todos os povos devem ter um alto padrão em termos de comida, habitação e saúde. O radical coloca os direitos humanos muito acima dos direitos de propriedade. O radical é a favor da educação pública, gratuita e universal e reconhece isso como um traço fundamental do, do modo de vida democrático. Essas palavras são extremamente atuais, hein? O radical acredita é, completamente na igualdade de oportunidade para todas as pessoas, independentemente de raça, cor ou credo. O radical insiste no emprego pleno da seguridade econômica, né? Ou seja, uma espécie de seguridade social, ele está querendo dizer aqui, e aí o restante da citação não é tão importante. Então, é isso, né? No Saul Alinsky, a gente já tem sedimentar essa mudança do marxismo ortodoxo para o marxismo cultural, digamos assim, né? Ou seja, de que o foco, o conflito não é só conflito de classes econômicas. O conflito é um conflito de todo mundo contra todo mundo. Como é que você faz alguém acreditar que a realidade é um conflito de todos contra todos? Por meio da radicalização. Né? E esse é um dos grandes méritos, digamos assim, do Saul Alinsky, mérito no sentido neutro da coisa, né? Ele consegue entregar muito em termos práticos a partir dessa percepção, a partir dessa premissa. Para encerrar esta aula de agora, gente, eu só queria aqui mencionar, quem quiser alguns detalhes específicos, que a gente vai explorar também nas outras aulas, mas eu não vou me debruçar profundamente sobre isso. O Saul Alinsky, em 1972, ou seja, no ano que ele morreu, ele deu uma entrevista para Playboy, para quem também é muito novinho e não sabe, né? A edição americana e as mais antigas da Playboy continham entrevistas com figuras como o Saul Alinsky. Essa é uma entrevista muito longa, com 24 mil palavras. Eu acho que dá umas 20 páginas de Word, mais ou menos, essa entrevista. Eu usei ela bastante no meu livro. E ela foi conduzida, olha só, pelo William Buckley Jr., né? Um cara importante no movimento conservador americano e criador da National Review. Leiam essa entrevista, tá? Leiam essa entrevista que lá tem muita coisa, assim, tem um resumo. E como o Saul Alinsky já está no fim da vida, um resumo bem completo do que ele fez, como ele se via, como ele enxergava o seu trabalho, não é? Etc, etc. Tá? Então, assim, como eu disse, nós vamos nos reportar a fatos dessa entrevista nas próximas aulas, mas eu não vai ter uma aula só baseada na entrevista. Então, quem quiser um aprofundamento, tem também aí nessa entrevista que você pode colocar no Google, Interview Saul Alinsky Playboy. Eu não tenho conhecimento disso em português, mas você vai encontrar em inglês e você traduz aí na internet com facilidade. É... Olha só que interessante, né? Saul Alinsky foi introduzido como um organizador de comunidade conservadoramente vestido, né? O revolucionário radical não é aquela coisa do professor de história no Brasil, né? O cara com a camisa do MST, barba, cabelo comprido ou grande, né? Enfim, essa não é a figura que o Saul Alinsky queria construir, porque isso aí já é uma bandeira vermelha, literalmente uma red flag, né? Você já sabe tudo sobre essa pessoa quando você vê alguém com essa aparência. Agora, você vê alguém conservadoramente vestido, você não sabe se o cara é conservador ou se ele é um ultra radical, como o Saul Alinsky. Certo, gente? Então, olha só.
a gente encerra esta aula aqui. Na próxima aula, eu vou abrir com este videozinho de 7 minutos sobre já as estratégias do Saul Alinsky, que é, digamos assim, o filé mignon da coisa. Mas eu mostrei para vocês nessa aula onde que essas estratégias estão. Nas próximas, a gente vai detalhando isso daí um pouco, tá? Então eu vejo vocês na próxima aula. Lembrando, são 4 aulas abertas, gratuitas aqui no YouTube, e a quinta aula vai estar disponível apenas para os nossos assinantes no Oliver Club, onde você não tem acesso só a esta aula especial, você tem acesso ao nosso clube, com muitas outras aulas, cursos, materiais e afins, tá bom? Então, gente, vejo vocês na nossa segunda aula sobre Saul Alinsky, muito em breve. Um forte abraço e até lá.